Olá pessoal, eu agora quero mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a montagem da nossa fotocélula. Aqui nós temos a nossa plaquinha, tá? E eu quero que você localize em primeiro lugar o local do relé. Nós vamos usar o relé como referência para a gente colocar os outros componentes. Quando você olha a plaquinha, você vai encontrar 5 furinhos dispostos dessa forma aqui, ó, onde vai o relé, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto vai o relé e nós vamos usar como referência aqui o relé, tá certo? O primeiro componente que a gente vai colocar vai ser o diodo um diodo menor. Nós temos no kit tem 2 diodos. Você vai notar que tem 2 diodos vermelhinho aqui, ó. Você vai colocar o menor, primeiro o menor, e vai colocar o menor com a faixinha do menor voltada para esse lado, para dentro da placa aqui, ó. O relé está aqui e esse menor aqui, ó, com a faixinha voltada para dentro da placa. Nós vamos colocar esse componente e já vamos soldar para ele ficar já preso aí na placa aí. Prontinho. Pode cortar. Então já temos o diodo um N4148 aqui, ó, com a faixinha dele voltada aqui para dentro da placa, ok? Agora nós podemos colocar os outros diodos. Esse outro diodo aqui é o diodo Zener, tá? O diodo Zener com a faixinha voltada para cima, assim, ó, nesse sentido. Essa faixinha aqui, ó, para cima, tá? É importante isso aqui. Vamos soldar já esse componente. Estou mostrando para vocês que eu faço a soldagem nessa ordem sempre do menor componente, ou seja, do componente mais baixo para o componente mais alto. Para quê, pessoal? Para que os componentes não fiquem altos na placa, né? Nós temos que montar, sempre começar a montagem do mais baixo para o mais alto. Então, por isso que eu comecei por esse diodo aqui, esse diodo mais baixo aqui. A placa da fotocélula vai ficar mais ou menos assim, com essa disposição dos componentes, tá? Só que a gente vai fazer a montagem na ordem certinha para os componentes não ficarem voando assim, ó. Agora nós podemos colocar os diodos retificadores, que vão aqui. Opa, esse aqui está com a faixinha invertida, ó. A faixinha desse diodo tem que ser para cima, assim, ó. Os 4 diodos com N4007. Os 4 com a faixinha voltada para cima, ó. Esse aqui agora. Mais outro. E o quarto diodo aqui. Os 4 com a faixinha também virada para cima. Vamos deitar eles aí. Deitar a placa e podemos fazer a soldagem. Para você fazer uma soldagem bem feita, você tem que encostar o ferro tanto no componente, no terminal do componente, quanto na placa, ok? E aí você joga a solda no terminal e na placa. Não precisa tirar o ferro muito rápido, pode deixar um pouquinho, não vai queimar a placa. Deixa um pouquinho para a solda espalhar na placa, ok? Aqui podemos cortar os terminais que sobraram. Então ficaram certinhos, alinhados aí. Agora vamos colocar os resistores.
Vamos colocar primeiro o resistor de 220K. Ele vai bem aqui, ó, logo ao lado desse diodo aqui, ó. O resistor de 220K, se ele é 1% como esse aqui, as faixinhas serão vermelho, vermelho, preto, laranja, tá? Porque ele é 1%. Se ele fosse 10%, ele seria vermelho, vermelho e amarelo, tá? Seria 220K. Podemos colocar os outros também. Vamos colocar aqui também os resistores de 4K7, que vai aqui. E o outro de 4K7 ao lado dele, ó. 4K7, ele é, para esse de 1%, ele é amarelo, violeta, preto e marrom. Ok? Esse é de 4K7, marrom, tá? Se ele fosse 10%, ele seria amarelo, violeta e vermelho, ok? E agora, o capacitor de 47K, ok? 47K. Esse 47K de 1%, ele é amarelo, violeta, preto e vermelho, tá? E essa é a ordem certa aqui da montagem dos resistores da nossa fotocélula. Vamos virar a placa e fazer a soldagem. Vocês viram que eu soldei só um lado para poder fazer os ajustes aqui, ó. Se for necessário, vou fazer os ajustes aqui, ó. Ok, tá tudo certo. Posso soldar o outro lado dos resistores aqui. Encosta o ferro no terminal e na placa. Pode deixar um pouquinho, não precisa tirar muito rápido. Pode deixar um pouquinho. O verniz que nós passamos na placa, ele também ajuda na soldagem, tá? Ele protege o cobre e ajuda aqui na soldagem também, tá? E aqui soldamos os 4 resistores, ok? Vamos cortar os componentes. Ok. Agora nós vamos colocar... Nós podemos soldar pela ordem de tamanho os transistores, né? Nós temos 2 transistores para ser colocado aqui. O BC327 vai ser esse primeiro aqui, ó. Aqui o BC327 e aqui o BC337. O BC337 aqui, ó, mais próximo do diodo, tá? Se você for reparar, é o que está mais próximo aqui do diodo. O BC337, esse aqui é o BC337 e esse é o BC327, esse aqui, ok? Vamos soldar. Mas eu acho melhor assim, para poder mostrar para vocês, ficar mais próxima aí a visibilidade aí para vocês verem melhor aí a soldagem, tá? Aqui a gente pode tirar os terminais. Ok. Verifica, vê se não ficou nenhum curto, nem nada, vê se está tudo certo, tá ok. E aí podemos ir colocando os outros componentes, ok? Podemos colocar agora o capacitor, o trimpote. Podemos colocar o trimpote também, ele tem altura parecida aqui com o dos transistores. Pode colocar o capacitor aqui, o capacitor vai bem aqui, ó, nesse local. Aqui, e podemos soldar. É importante de vez em quando limpar a ponta do ferro numa esponja vegetal úmida, pessoal, umedecida, tá? Soldar o capacitor também.
uma boa solda, você encosta a ponta do ferro no terminal e na placa, na parte cobreada, na ilha, né? E você joga a solda no terminal, no ferro e na placa, nos três, ó. Espera um pouquinho, deixa o calor espalhar a solda, ok? E podemos cortar esse terminal. Ok? Podemos colocar o resistor de 680 ohm. Pessoal, esse resistor ele veio com os terminais um pouquinho sujo, tá? Então eu vou recomendar aí vocês fazer uma limpeza aí com um estilete, alguma coisa assim. Fazer a limpeza aqui, ó, da base dessa parte que vai ser soldada. É só passar assim, ó, um estilete, uma faquinha, qualquer coisa assim afiado que faça a limpeza aqui, ó, dessa parte aqui dos terminais, tá? O resistor é novo, mas ele fica no estoque e aí pode ficar algum tempo aí no estoque e acaba oxidando aí os terminais. Então é importante dar uma limpada nesses terminais aí para poder fazer a soldagem, tá? O resistor você vai colocar nesse ponto com o corpo do resistor aqui, ó, virado para a borda da placa aqui, ó. Você deixa o resistor um pouquinho mais alto assim, porque esse resistor ele esquenta um pouquinho, tá, pessoal? Esse resistor aqui, ele faz parte de uma fonte sem transformador. Aqui o que nós estamos montando é a fonte sem transformador, tá? E aí, aqui a gente pode soldar a parte de baixo do resistor. Ok? Ficou bem soldado. Podemos cortar aqui, ó. Ok. Agora vamos colocar o capacitor eletrolítico, o sensor, né, da nossa fotocélula e o relé, tá? O sensor você pode deixar por último para ele justamente ficar um pouquinho mais alto. O capacitor, pessoal, nós vamos colocar ele aqui com o terminal negativo, aqui o terminal negativo do capacitor virado para baixo, aqui, ó. Terminal negativo para baixo. E o terminal positivo, que é o que tem o terminal mais comprido, para cima. Então você vai colocar ele aqui dessa maneira, ó. Dessa maneira aqui, ó. Você vai colocar ele aqui e ele vai ficar assim, ó. O terminal negativo apontando para o sensor. O sensor vai bem aqui, ó. O sensor vai aqui. O terminal negativo apontando para o sensor. Ok? Vamos colocar ele aqui. Podemos já colocar o relé. Se você quiser, já pode colocar também o sensor, tá? O sensor a gente vai deixar no mesmo nível, a altura do sensor. Você pode colocar ele lá embaixo, se você quiser, mas eu recomendo deixar aqui, ó, no mesmo nível desses outros componentes aqui, ó. E a gente vai colocar assim. Solda um terminal dos componentes, um terminal só, aí você confirma, você dá uma olhadinha, vê se está ok, está tudo ok. Podemos continuar soldando aí os terminais. Só prontinho, está montada a nossa plaquinha da nossa fotocélula, ok?